falando de saúde e hoje estamos aqui para falar sobre dislexia. A dislexia é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização entre a leitura e a escrita. O cérebro, por alguma razão que não é bem esclarecida, tem dificuldade de encadear letras e formar palavras, por exemplo. A dislexia é um distúrbio que está presente em aproximadamente 5% da população em todo o mundo. E é por isso que nós, enquanto profissional de saúde, temos esse cuidado de trazer esse assunto para tornar-se mais conhecido, mais divulgado e melhor acompanhado. Na escola, Bruno, a gente trabalha na escola, especialmente na rede pública de ensino, a gente trabalha com o SPE, Saúde e Prevenção na Escola, onde a gente associa problema de saúde ao desenvolvimento do aprendizado do educando. Então, é por isso que esse conteúdo da nossa conversa, nós vamos dedicar ele mais basicamente para a escola, para que os professores dêem uma atenção especial a esse seleto grupo de pessoas com dislexia, a fim de não confundi-los, por exemplo, com um aluno relapso ou incapaz de aprender o conteúdo aplicado. Estamos aqui com o psicólogo Bruno Araújo de Matos. Ele desenvolve um trabalho na Policlínica Regional de Iguatu, consórcio público de saúde, que atende pacientes em 9 cidades da região centro-sul do estado. E ele vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto. Bruno, mais uma vez, seja bem-vindo. Dislexia é uma doença? Dislexia ela não é uma doença, ela é considerada um transtorno, né, segundo o DSM, que ele é desenvolvido, a parte também não existe um princípio geral para que nós conseguimos identificar qual é o causador da dislexia, mas o que é a dislexia de fato? Muitas vezes é a questão da dificuldade do aprendizado, a dificuldade na questão da leitura, na questão da escrita, que muitas vezes a criança, devido à dislexia, ela não consegue entender, ela não consegue absorver, muitas vezes. Mais à frente a gente vai até entrar nesse contexto, que é os 3 contextos que envolvem a dislexia, que são os parâmetros principais para ela. Existe 2 e existe um misto, que é a junção desses 2, né, no caso. A dislexia, nesse caso, tem cura? Não existe cura para a dislexia, mas existe, claro, o tratamento. Como é que consiste o tratamento? De acordo com, sendo uma criança, por exemplo, a questão do psicopedagogo, para o acompanhamento, o tratamento através da psicoterapia, através da psicologia e também do fonoaudiólogo, que vai ser um papel fundamental no desenvolvimento, principalmente em casos que envolvem a questão da fala. E quais seriam os critérios básicos para diagnosticar o caso de dislexia na criança ou adolescente ainda no início? Ainda no início, quais são os princípios básicos? Crianças que muitas vezes têm dificuldade na fala, crianças que muitas vezes apresentam dificuldade na escrita, confundem letras ou escrevem letras ao contrário. Muitas vezes a questão da audição, você fala uma coisa para ela, ela entende outra. Muitas vezes não é um problema de audição, mas sim relacionado à dislexia de fato. Existe ainda um pouco essa dificuldade de separarmos os pais, familiares, né? Muitas vezes, claro, é necessário o acompanhamento médico para que haja o reconhecimento de que é de fato uma dislexia. A dislexia é mais comum em indivíduos do sexo masculino, do sexo feminino, ou não tem nenhum fator associado ao sexo da criança ou adolescência? No caso, não existe um fator direcionado a sexo. Tanto pode acontecer em homens e em mulheres, no caso, de uma forma geral. Normal, não é isso? Sim. De que forma os pais devem proceder quando percebem que a sua criança, o seu filho, está com uns sintomas de dislexia, de acordo com o que foi dito aqui? É muito importante buscar o atendimento, claro, através da rede pública de saúde, através principalmente de testes que são realizados, principalmente com os pais, com a escola, com a criança, para entender um pouco do que acontece, que envolve a questão do desempenho da criança, envolve questões de atenção, envolve questões de audição, para que possa se dar-se uma análise voltada ao reconhecimento da doença como sendo doença do transtorno, melhor dizendo, como sendo dislexia. Então a dislexia não tem nada a ver com o que é embaixo, né? Não, de forma alguma. Você tem no seu atendimento algum caso de criança ou adolescente com dislexia? Brito, no momento que apresente um laudo para isso, não.
Existem casos, claro, que a gente sabe que apresentam dificuldades aproximadas, por isso que é muito importante a questão do diagnóstico devido a quê? Existem casos que podem ser confundidos com uma dislexia, por exemplo, com um TDAH, por exemplo, que vão necessitar de fato um exame técnico para que possa ser constatado de fato esse processo da dislexia. Você no começo da nossa fala falou um pouco sobre os níveis de dislexia. Aprofunde-se mais nesse assunto. No caso, são 3 níveis, né? O leve, o leve, o moderado e o grave, que se caracterizam em quê? A dislexia ela pode ser uma dislexia voltada à audição, a dificuldade na compreensão do que é repassado para essa criança, ela não entende através do que é repassado para ela. Através da escrita, a criança acaba fazendo o que se chama de espelhamento. Ela pega uma letra, vamos colocar aqui tem um A, ela faz ao inverso esse A. Sim, seria voltado ao espelhamento, a dificuldade de escrever, de entender aquilo que é repassado para ela. E poderia ser também um caso misto, que envolve tanto a parte da audição, como também a parte da escrita, de fato. Na história, há registros de famosos, como o ator de Hollywood Tom Cruise, pintores Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, o físico Albert Einstein, Walt Disney, que era disléxico. No entanto, eles tinham mentes brilhantes. Que conselho você daria para um professor ao lidar com o caso de uma criança diagnosticada com dislexia? Brito, é muito importante haver o acompanhamento da escola, principalmente do professor, que é o que tem mais contato com essa criança, né, dentro do ambiente escolar. Tentar ao máximo manter essa criança próxima à lousa, acompanhar como essa criança está entendendo. Não tratar ela de maneira diferente, procurar tratar ela de uma maneira igual a todos, claro, entendendo um pouco as suas dificuldades e trabalhando de acordo com as suas dificuldades. Buscando também sempre ir até essa criança, ouvir dela, se ela está conseguindo compreender, se ela está conseguindo entender o que está sendo passado. Repassar, quando necessário, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, devido à dificuldade. É muito importante existir isso, não há um limite, mas sim que haja a compreensão dessa criança e que ela consiga perceber que esse professor está lá para acolhê-la, não para diferenciar ela diante de outras crianças. Então não tem essa de coitadinho, né? Sim. É um aluno normal que deve ser tratado como um aluno normal, como ele é, Sim. E que não deve haver distinção entre o aluno apresenta normal dificuldades, e o aluno... mas que são importantes serem trabalhadas e que tornam ele um aluno como qualquer outro, né, de fato. Quando eu estava na minha pesquisa para vir para essa conversa, eu me deparei com um tema. Eu queria que você estabelecesse uma relação entre dislexia e descalculia. Brito, são caminhos diferentes, certo? A dislexia, ela tem uma linha diferente da descalculia, certo? Eu não vou conseguir te precisar um pouco nesse momento, até porque eu precisaria entender um pouco então, mas dentro do uma contexto. coisa não vai... Sim, não. Então, estamos satisfeitos com a nossa conversa. Eu dedico esse trabalho especialmente aos professores e aos alunos que por muitas vezes são incompreendidos pelos professores e pelos coleguinhas que acabam confundindo e tratando ele de maneira diferente, para que os professores, diretores e pais saibam como lidar com esse problema que na verdade seria um transtorno, e não uma doença. Sim, é isso? De fato. E esse espaço fica aqui para você fazer suas considerações finais sobre o tema. Primeiramente, agradecer o convite. É um tema que é muito importante ser trazido para o contexto social. Existem muitas vezes dúvidas comuns que às vezes não são alcançadas. Eu acredito que através desse vídeo, eu acredito que vai ajudar bastante pais, a escola de um nível geral também, né? A gente sabe que não devemos ver apenas a dificuldade, mas também devemos ver os avanços que cada criança é capaz. Todas as crianças, independente das suas dificuldades, independente das suas limitações, com o apoio, com o suporte, com o acompanhamento, elas são capazes. Não existe essa, como o Brito bem trouxe, questão de um coitadinho, não existe isso. O que é necessário haver? O contato, o diálogo, e essa comunicação é o que vai estabelecer esse melhor desenvolvimento dessa criança diante dessas dificuldades que ela pode apresentar no decorrer da sua vida. Nós agradecemos a disponibilidade e agradecendo também ao público que certamente, ao se deparar com esse material de vídeo, vai propagar as ideias
que foi discutido aqui hoje, para que seja melhor a criança e a adolescente melhor compreendida e melhor assistida. Sim. Muito obrigado. Curta e comente o nosso trabalho na rede social.